E como eu falei assim, olha, mas Léo, não dá para a gente só bater um papo, eu não sou muito de dar aula, tal. Eu falei assim, ele falou, não, tem que dar uma aula. Eu falei, então eu peguei uma aula aqui que eu dei em 2019, que eu acho que tem muito a ver com isso também, que foi no Global Summit, um evento que foi muito legal esse ano. Depois ele acabou mudando de rumo, mas que tinha saído esse estudo sobre, no JAMA, em 2018, falando, é hora de uma nova especialidade médica. Ele chamou do médico virtualista, que é boa parte do seu dia a dia seria feito à distância, de forma remota. E chamou muito a atenção da comunidade médica que trabalhava com inovação, esse artigo, e muita coisa aconteceu desde então. E eu gosto de colocar que quando a gente fala em especialidade médica, né, que essa ilustração, né, de 1500 e alguma coisa, 1550 está aqui, em que mostra os cirurgiões na época que faziam de tudo, desde sangrias até tirar dente, que era o que os cirurgiões faziam na época. E o que isso representa na realidade? Representa que o avanço tecnológico é que traz conhecimento, e o conhecimento, quando ele cresce, é que leva à especialização. E nessa época havia muito pouco avanço tecnológico que não aumentava o conhecimento, ele estava mais estático, portanto, demorava-se muito para haver uma especialização. E se você pega esse artigo de 2011 aqui do New England, mostrando a evolução das especialidades da clínica médica, você começa a perceber que algumas especialidades são relativamente recentes. Endocrinologia, por exemplo, não tinha antes da década de 70. Você fala em medicina intensiva, antes de 87, não era uma especialidade bem definida. E você vai para adiante, né? Ou seja, hepatologia, transplantes, medicina do sono, só depois aqui, quando muitos dos que estão nos ouvindo estavam bebês, ainda estavam com algumas especialidades hoje muito corriqueiras, como cardiologia intervencionista, ainda não existia. Então, que eu estava entrando na faculdade. Então, olha que coisa diferente. A gente começa a ver que precisa desse avanço tecnológico para haver a especialização. E quando você vê uma imagem dessa, que eu peguei lá em 2018, que é uma imagem meio, né, representativa, na época ainda não tinha inteligência artificial para fazer a imagem, mas era uma composição feita digitalmente, que era uma representação do que seria o futuro médico, mas na mesma época, a nossa sala de telemedicina já era assim. Um pouco mais funcional, né? Você não precisa ficar olhando para cima ou para baixo, mas tinha mais telas do que aquela imagem anterior. Então, por quê? Porque nessa hora a gente ainda tinha sistemas diferentes para produtos diferentes, e isso chamava muita atenção. Hoje está tudo mais agregado, mais funcional. Mas esse detalhe mostrando que já não era uma coisa, em 2019, já não era uma coisa de outro mundo se falar em telemedicina. Obviamente que tudo veio com a pandemia, a coisa encheu. Mas o que eu estava falando já em 2019 e chamava atenção? A telemedicina é uma especialidade ou uma habilidade? É isso que eu queria chamar a atenção. O que se espera de um médico que está começando ou querendo trabalhar com telemedicina? Não é nada muito diferente do esperado, mas vamos começar com alguns itens aqui. O primeiro deles, se pede uma certa habilidade em informática. Não é, obviamente, saber ser um super as da informática, mas sim você conhecer alguma coisa, você ter um pouco de habilidade em compartilhar a tela, em sair um pouco acertar seu áudio, ajustar alguma coisa. E também para poder usar dispositivos como esse, que na época era uma inovação, hoje tem bastante por aí, chamado de TyroCare, e que você precisa ajudar o paciente a mexer no aplicativo e também nos devices, entender que existe uma evolução tecnológica rápida nessa área. Então precisa ter um pouco de aptidão nisso, mas não é algo absolutamente necessário. É lógico, você tem os carts de telemedicina, né, os robôs, os carts que são portáteis, que são em sala de cirurgia, e isso cresceu bastante, mas você vai ver que está sendo rapidamente substituído por smartphone e tablets hoje em dia, o que ainda no final da década de 2010, 2020, você ainda tinha muito desses equipamentos, mas em alguns cenários eles ainda são muito úteis.
O segundo, lógico, você tem que aprender a lidar um pouco com o suporte técnico, né? Não pode perder a paciência. Você tem que, o paciente muitas vezes ele cai, perde o áudio, você não pode ter esse comportamento que perder a paciência. Tem que ser algo rotineiro, você tem que aprender a lidar com as situações mais corriqueiras. Obviamente, tem que aprender a usar a videoconferência da forma mais adequada, colocando a tela, ou seja, a câmera tem que ficar na altura dos olhos, isso é muito relevante para criar uma conexão empática mais adequada. Você também tem que evitar pessoas na sala, barulho, ajustar a iluminação adequadamente para ter uma boa ideia. Isso daqui foi um evento bastante comentado na época, que é um jornalista está trabalhando de casa e fazendo uma videoconferência, e daí a criançada entrou aqui no quarto. E entender as limitações do método. Esse é um ponto relevante, porque nem todo médico ele consegue entender que não é possível fazer exatamente a mesma prática, os mesmos limites de quando você está próximo do lado do paciente, podendo examiná-lo fisicamente, diretamente, sem o uso de devices, que é o que você foi treinado no seu dia a dia. Então tem que baixar um pouco a bola e saber como entender quais são os melhores protocolos, as melhores práticas, e absolutamente qualquer dúvida que tiver, você encaminhar para um atendimento presencial. Isso é extremamente relevante na prática da telemedicina, e isso é cobrado em todos os cenários, né? A gente tem que estar ciente, né, e assim, eu só colocando essas habilidades bônus aqui depois dessa, porque que esse é uma evolução constante. Eu costumo dizer que em 2025 a gente vai ter já um aumento, por exemplo, de trabalho em equipe. A gente vai estar ampliando o telemonitoramento, que normalmente é feito por equipe de enfermagem. Então, esse relacionamento com a equipe de enfermagem digital, através de canais, de chat, essa interação constante, extremamente relevante no futuro da medicina. Existe uma tendência muito forte em você ampliar o escopo do pronto atendimento virtual, do atendimento direto por telemedicina, em que você mescla com o atendimento físico. Um atendimento inicial virtual, ele pode continuar como físico e depois ele voltar para o virtual, ou seja, essa fluidez entre um e o outro é fundamental que exista o quê? Comunicação. Então, normalmente, a prática médica é uma prática mais solitária, direta, exclusivamente, principalmente em consultório. Você pode começar a ter uma prática que é necessário, que requer uma comunicação efetiva. E comunicação efetiva é você fazer uma solicitação, essa solicitação voltar para você, garantir, né, ter um feedback, garantir que essa comunicação é efetiva. Tem que aprender a adequar a protocolos clínicos, tem que ter uma comunicação adequada com a equipe administrativa, que é fundamental, principalmente nas demandas que são cada vez mais especializadas e customizadas de acordo com o cliente. Muitas vezes, quando você está atendendo para uma companhia de telemedicina, você muitas vezes está atendendo cada vez um paciente que vem de um cliente diferente, e você muitas vezes precisa adaptar certas condutas baseadas a protocolos que são específicos, e você precisa, às vezes, consultar uma equipe administrativa para saber como conduzir esse caso. E tem que estar muito ciente que esse é um mercado bastante dinâmico, um mercado que está o tempo todo mudando, e você precisa estar atento às oportunidades que estão surgindo. Aqui alguns pontos, você começa a ver que mesmo depois da pandemia você continua subindo. Lógico que a curva está ficando um pouco mais linear ultimamente, mas aqui são dados agora aqui do Einstein, que a gente já fez mais de 2 milhões de atendimentos, e hoje possuímos 3 milhões de vidas expostas, tanto no serviço público quanto no privado. Atendemos aí mais de 4 mil cidades, inclusive também plataformas de petróleo ativas, que já foram alcançadas pela telemedicina, só de um prestador que nem de longe é o maior prestador de telemedicina hoje no país. E o importante é notar que isso está crescendo muito em diversas outras modalidades. Uma delas é a chamada teleinterconsulta, que hoje nós temos uma parceria com o Ministério da Saúde, através de um programa chamado PROAD SUS,
em que a gente presta serviços para 400, quase 400 pontos de telemedicina, são 382 para ser mais específico, agora em novembro, aumentou um pouquinho, já em dezembro, em toda a região norte e centro-oeste, principalmente em áreas remotas, longe dos grandes distritos, em que na UBS, na Unidade Básica de Saúde, em vez do paciente de diversas especialidades que estão aqui descritas, são 12 na realidade, neurologia pediátrica, endocrinologia, psiquiatria, em vez de ter que se deslocar por 2, 3 dias de barco até o próximo município, ele pode ter o seu atendimento ali no local. Então, quando a gente fala de telemedicina, não pode pensar que é só atendimento de pronto atendimento, é um atendimento especializado que, nesse caso, é realizado entre o médico especialista e o médico generalista que está na unidade básica de saúde com a presença do paciente ali. O que eu costumo dizer é que é um ciclo virtuoso, que o médico generalista, a cada interconsulta que ele participa, ele aprende mais um pouco. É muito interessante saber que existe esse aprendizado contínuo. Da próxima vez, ele, em vez de pedir a teleinterconsulta, se for algo simples, ele já pode tomar as condutas. E assim por diante, você gera um ciclo virtuoso em que você vai qualificando os encaminhamentos mais e mais e garantindo aí uma melhor eficiência da alocação de recursos em uma área tão complexa que é a área da saúde. E já encaminhando aqui para o final, eu gostei de pegar esses detalhes aqui, uma reportagem da Forbes aqui, 2022, mostrando, o trabalho remoto melhora a felicidade em 20%, um novo estudo. E agora, em 2024, um novo estudo mostra que não melhora a sua felicidade. E aqui outras coisas que vão, ou seja, não é só a questão do trabalho remoto, é como você se porta e que a gente precisa entender que não é para todo mundo. Tem aqueles que gostam, aqueles que não se dão muito bem, e isso é absolutamente normal. E o que eu gosto de falar para todos é que o dia a dia do médico que está trabalhando remoto, ele pode ser muito produtivo para uns, e para outros ele pode ser uma variação da sua rotina. Isso é o mais importante, que eu queria convidar todos aqui que pudessem também trabalhar. A todos que estão nos ouvindo e que têm seu consultório, abrir para fazer tanto a primeira consulta, ou uma pré-consulta virtual, como o acompanhamento de retorno e segmento. Ou seja, não é para você substituir completamente, mas você com certeza vai ser demandados por seu paciente, vocês vão ser demandados por seu paciente. Se você não faz, alguém faz. E algumas pesquisas já mostraram, principalmente nos Estados Unidos, que quase metade dos pacientes estão dispostos a trocar de médico se o médico não faz nenhum tipo de consulta à distância. Então, isso é extremamente relevante e está cada vez mais presente também nas operadoras e em tudo mais. É muito relevante, as pessoas estão buscando esse tipo, porque é a característica da nova população. E como eu costumo dizer, as pessoas podem sim ficar muito contentes de estar trabalhando em casa, principalmente em cidades como São Paulo, Rio, Porto Alegre, você evitar deslocamento, poder se mudar para uma área um pouco mais distante, com mais qualidade de vida e continuar trabalhando em bons locais e continuar tendo uma boa renda em diversos cenários. E o que eu gosto de dizer é que, às vezes, ao longo do tempo, a gente vai começando a perceber que telemedicina não é diferente de medicina. Telemedicina pode ser simplesmente medicina praticada através de um outro método, a telemedicina. Então, eu creio muito que em poucos anos a gente não vai estar mais falando em telemedicina. Vai ser só medicina. Medicina que começa virtual, passa para físico, volta para virtual e assim por diante. Então, precisa de bastante treinamento, bastante prática. Sempre é importante treinamentos, entender como funciona a câmera, entender a postura, media training é muito relevante, como que você se porta na cama, como que você fala com o paciente, tudo que o Alexandre colocou é extremamente relevante, a forma como você estabelece aquele primeiro minuto de consulta, estabelece, você se apresenta, informa a sua função, fala, sorri para o paciente. Isso muitas vezes eu estou cansado de receber relatos de pacientes que falaram que a melhor consulta que ele já teve na vida foi uma consulta à distância. Isso chama a nossa muita atenção. E mensagens finais, assim, eu creio muito mais que é uma habilidade do que uma especialidade. Está cross já e está bem definido que a telemedicina está presente em todas as especialidades. Toda vez que tem um avanço tecnológico, precisamos de uma adaptação. A telemedicina é muito mais uma ferramenta tecnológica, um método de atendimento, não é o fim.
E o treinamento é fundamental nessa transição. Apenas aqui falando da Saúde Digital Brasil, que hoje eu tenho a honra de presidir o Conselho de Administração, são 29 grandes empresas prestadoras de serviços de tecnologia que sustentam o arcabouço da saúde digital no país, cobrindo 45 milhões de vidas com serviços de saúde digital e realizando aí cerca de 1 milhão de teleconsultas por mês. Então não é pequeno. Bastante gente, então a gente discute bastante lá. É uma entidade empresarial, não é aberta para pessoas físicas, mas agora a gente está com frequência, acompanhe nossas redes sociais, acompanhe nosso LinkedIn, que com frequência a gente está também fazendo eventos relacionados à saúde digital, são mais de 200 mil profissionais de saúde ligados a essas empresas e várias discussões nesses grupos de trabalho. Aqui um item das empresas, e quem quiser um material adicional, nós temos aí um manual de boas práticas em telemedicina e telesaúde, ele foi publicado em 2021, pode acessar no saudedigitalbrasil.com.br, nas publicações, e vai ser uma honra, é gratuito, qualquer um pode baixar, e está sendo revisado, né? Foi publicado em 2021, em 2025 vão ter uma nova versão, mas que ele ainda continua muito atual, e essa nova versão vai ter capítulos novos de telepsicologia e teleenfermagem, que cresceu muito nesses anos.